Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Primeiro eu quero falar com você que ainda não se inscreveu no meu canal. Aproveita para se inscrever, curta essa mensagem, compartilhe, assista outros vídeos também que tem no meu canal. Toda segunda-feira eu posto uma mensagem de encorajamento, toda quarta eu tenho um devocional chamado Gotas de Sabedoria e toda sexta-feira eu posto um vídeo que é palavra e oração, onde eu leio um texto bíblico e a gente conversa sobre isso e depois a gente ora, tá bom? Então o texto de hoje do Palavra e Oração é Josué, capítulo 3, dos versículos 9 até o 17. É um texto um pouco longo, mas hoje é o Palavra e Oração, né? Então nós vamos ler a palavra. Josué 3:9 diz assim: Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Esses nomes são bem complicados, né? Não pode colocar nos filhos esses nomes, não são muito bonitos, não. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Eles estavam levando a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então os sacerdotes levavam a arca da aliança na frente do povo. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então, assim que os sacerdotes colocassem o pé na água do Jordão, a água iria parar. Lá em cima, de onde ela vinha descendo, a água iria parar. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Já estavam chegando em Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então os sacerdotes com a arca, que representava a presença do Senhor, ficaram parados no meio do Jordão, e o povo de Israel pôde passar, né? Todo aquele povo os que haviam sobrevivido aos 40 anos de deserto, né? Eles estavam atravessando já para tomar posse, chegar na terra prometida que o Senhor havia prometido lá atrás, né? Quando eles estavam no Egito. Glória a Deus. Moisés já tinha morrido, então era Josué o novo líder deles, que o Senhor tinha deixado no lugar dele. Então, isso, né? O que nós vamos meditar hoje? Sobre essa palavra, quando Deus fala para os sacerdotes colocarem o pé na água, que a água iria parar. Eles precisariam crer nisso, porque, como nós lemos aqui, era época de enchente, né? Era época da cega e tinha que encher o Jordão para frutificar tudo que houvesse em volta, frutificava, né? As plantas, tudo irrigava o solo. E o que acontecia? O Rio Jordão estava muito cheio naquela época, né? Naquele dia em que eles foram passar pelo Jordão. Então eles precisariam ter fé para pisar ali, para entrar naquele rio, né? Não ter medo e acreditar novamente, assim como Deus foi com Moisés no Mar Vermelho, que Deus abriu o Mar Vermelho, o povo passou, a palavra diz que Deus fez um montão, né? Uma parede, e eles puderam passar a pés secos, a pés enxutos. Assim Josué também, aliás o Senhor estava confirmando que havia colocado Josué como líder do povo, né? Ele falou: Josué, agora eu vou te engrandecer na frente do povo, como eu fiz com Moisés, né? Os versículos anteriores, o Senhor fala isso para Josué. Então, eles precisavam crer. Eles pararam ali e Deus fez a água parar a cerca de 30 quilômetros, né, de distância deles. E a palavra diz que o Senhor fez um montão novamente, né? Fez um muro de água e o povo passou ali. O que isso chama a nossa atenção? Que nós precisamos crer na palavra de Deus. Às vezes Deus vai nos mandar fazer algumas coisas que parecem um tanto estranhas, um tanto absurdas aos olhos humanos. Mas eu aprendi com o pastor que Deus não é nada convencional, né? Ele não faz nada que seria comum, né? Ele não tem uma regra.
Tanto que você vê que até os milagres, né? Jesus curou cego de diversas maneiras, porque Deus não tem uma regra ali, tem que ser assim, né? Cego só vai ser curado assim, né? Aleijado só vai ser curado assim, né? O milagre só pode acontecer assim. Então Deus deu essa ordem, né? Eles podiam ter construído uma ponte, né? Esperado um pouco mais, construir uma ponte ou coisa parecida, mas não. Deus queria mostrar que Deus estava cuidando deles. Sempre Deus estava fazendo milagres, né? Foi a rocha que deu água, maná que caiu do céu, codornizes caíram do céu. Deus supriu as necessidades dos israelitas, né? A palavra diz que o pé não inchou, a roupa não rasgou, né? E é um milagre que não adianta a gente ficar conjecturando como é que foi. Mas a palavra diz que a roupa não estragou e que os pés não incharam, né? Então, quando eles adoeciam, o Senhor curava, né? O Senhor disse, eu sou o Senhor que sara vocês, que cura vocês, Jeová Rafa. Né? Então, nós precisamos crer. Precisamos crer. Às vezes a nossa bênção, ela está a pouquinhos metros, né? A pouquinhas orações de chegar até nós. Mas aí nós... Não, mas isso é difícil demais, né? É complicado demais. Não, vou parar de orar, não vou orar de madrugada, não vou fazer campanha nenhuma, né? Não vou para a igreja, não vou fazer a campanha de oração na igreja. Então, nós precisamos acreditar, confiar que a orientação de Deus, ela é perfeita. Quando Deus falou, põe o pé na água. Deus não falou para eles, espera que eu vou parar a água e depois vocês põem o pé. Não, Deus falou, põe o pé na água. Então, às vezes, Deus está falando isso comigo e com você, não é? Às vezes basta você colocar o pé na água, basta você acreditar, você confiar, põe o pé na água, põe o pé na água que eu vou parar o Jordão. Eu gosto muito de usar essa palavra, né, quando eu converso às vezes com os meus filhos, alguma situação, né, uma decisão que eles precisam tomar, e eu falo, põe o pé na água que o Senhor para o Jordão. Então, é muito importante isso, nós crermos aquilo que Deus diz. Se Ele mandar colocar o pé na água, se Ele disser que vai parar o Jordão, Ele vai parar o Jordão. Se Ele disser, vai e faz, nós temos que ir e fazer. Porque o nosso Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E diz também que Deus, Ele trabalha por aquele que nele espera. Enquanto eles estavam parados lá, Deus estava parando a água lá em cima, fechando a torneira lá em cima, né? Eu aprendi com o pastor, cerca de 30 quilômetros de lá, não era pertinho, né? Não foi perto deles que a água parou. Então, às vezes, a água ainda estava correndo, eles estavam olhando, a água ainda estava correndo, passando pelas pernas deles, e eles lá parados, né, segurando a arca do Senhor. Talvez se batesse a incredulidade, né, um deles queria sair correndo, né, eles iam perder a bênção. Então, nós precisamos confiar plenamente que aquilo que Deus diz, Ele é fiel para cumprir. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você precisa fazer algo, mas está preocupado, está com medo, põe o pé na água. Põe o pé na água, porque o nosso Deus, Ele é fiel para cumprir as promessas que nos fez, as palavras que Ele nos diz na Bíblia, né? A Bíblia é a palavra de Deus, então as promessas que Deus nos faz através da Bíblia, da sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então nós não precisamos ter medo, nós podemos confiar, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai, nós damos graças ao Senhor. Obrigada mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque a Tua palavra é a verdade, Senhor. Agradecemos porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tudo aquilo que o Senhor nos fala na Tua palavra é a verdade. Nós podemos crer, nós podemos confiar, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Pai, eu quero orar nesse momento pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma necessidade, precisa tomar uma decisão, Pai, e estão inseguros, não sabem o que fazer. Que eles possam olhar para a Tua palavra, Senhor, e saber que o Senhor é fiel. Se o Senhor mandou colocar o pé na água, o Senhor vai parar as águas do Jordão. Em nome de Jesus, eu declaro que a água do Jordão vai parar. Meu irmão, minha irmã, coloca o pé na água, confia no Senhor e Ele agirá, Ele vai fazer a parte dele. Pai, muito obrigada, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e nós podemos entregar a nossa confiança, nós podemos colocar tudo aos teus pés e confiar, Pai, que o Senhor vai cuidar de nós, vai suprir as nossas necessidades, Pai Santo. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está me assistindo, que está me ouvindo. Deus, que as portas se abram, que a cura chegue, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda dor, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, em nome de Jesus. Que a porta de emprego que está fechada se abra, em nome de Jesus. Que haja cura, que haja provisão,
provisão, que haja multiplicação, em nome de Jesus, Pai. Que haja salvação. Você que está orando pela salvação de algum familiar, eu declaro sobre a tua vida a graça do Senhor, a sabedoria do Senhor, para que você possa alcançar o coração dessa pessoa através da sua oração, através do seu testemunho, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fica na paz do Senhor.